Neste terceiro episódio da primeira série A Arte da Relação, vamos falar de uma outra sigla que ajuda a gente a memorizar que assuntos devemos conversar com o outro, uma vez que a gente se propõe a ser honestamente interessado no outro, que é a sigla INO, que vimos no episódio anterior. Se eu estou honestamente interessado no outro, e nós já aprendemos também no primeiro episódio que o outro gosta mais de falar, em primeiro lugar, dele mesmo, depois dos assuntos que ele gosta, terceiro lugar, reclamações, desabafos, queixas, críticas, e só em quarto ele gosta de falar em você, é bom você já ter temas para tratar com o outro que não seja falar de você, porque é o quarto assunto, não é o preferido dele, ok? Então, na verdade, na arte da relação, tem 3 verbos que tem que estar sempre presente na comunicação, mas na ordem certa. Imagina um pódio de Olimpíada, onde o primeiro lugar, medalha de ouro, segundo lugar, medalha de prata e terceiro de bronze. Eu vou falar os 3 verbos da comunicação, os 3 principais, numa ordem alfabética, para não demonstrar preferência. E quero ver se você já percebe qual é o número 1. A maioria dos meus clientes não acerta. Letra F, falar. Letra O, ouvir. E letra P, perguntar. Qual você acha que é o verbo mais importante para uma comunicação efetiva, que leve a trocas ricas, a aprendizado, a resultados, a crescimento dessa relação? A maioria dos meus clientes diz ouvir, porque eu tenho 2 ouvidos e apenas uma boca para falar. Faz sentido, mas ouvir é o segundo verbo, segundo lugar, medalha de prata. O primeiro verbo mais importante numa conversa madura, numa relação diferenciada com arte, é o perguntar. Quem pergunta conduz a conversa para um caminho mais maduro e não apenas para o caminho do piloto automático das pessoas que gostam mais de falar de si, de reclamar, de falar dos assuntos que só ela gosta, conversas mais individualizadas, individualistas. Veja, uma pessoa pode estar comentando um assunto chato que não interessa, ela está se alongando, aí você pergunta algo que te interessa. Mas você, fulana, como foi sua viagem para a Europa? Aí ela já diz, bom, minha viagem para a Europa, poxa, eu fiz um roteiro, vocês, opa, esse roteiro me interessa. Pronto, você já conduziu a conversa que estava desagradável, chata, negativa talvez, para algo construtivo, que você pode até aprender, um roteiro bom para a Europa que te interessa. Então você conduziu a conversa. É como na dança de salão, quem conduz é o cavaleiro. Um dos dois tinha que conduzir, poderia ser a dama, não é uma questão machista, mas não dá para os dois conduzirem, senão um resolve para a esquerda ou para a direita, aí há um desencontro. Quem conduz, resolve para a esquerda e conduz o outro também. Então, quem pergunta, conduz a conversa. E como você está mais consciente do outro, dessas questões do relacionamento, do INO e agora da nova sigla FORMA, você vai conduzir para uma conversa mais madura. Então, o que é a sigla FORMA? A sigla FORMA é F de família e friends. O de ocupação, que pode ser trabalho, estudo, se é um jovem que estuda, ou alguém que faz só mestrado ou um doutorado, ou dona de casa, que tem muito trabalho também, a ocupação da pessoa. Letra R, do FORMA, R de recreação. Então aqui entram hobbies, lazer, cultura, social, tudo mais que ela faz quando não está trabalhando, se ocupando ou estudando. E o M e o A são 2 letras também importantes, porque o M é o termo manchete, um termo que eu adaptei para as conversas e que tem sido muito assim aplicado em empresas e nos meus clientes individuais. Por quê? Muitas pessoas se excedem na quantidade da fala, falam demais, contam muitos detalhes que o outro não está interessado em saber. O outro pergunta como você está, ele quer saber, em geral, se você está bem ou não, se ele fica feliz ou se ele se preocupa. Mas você não precisa contar toda a sua vida, não é? A menos que ele se interesse. Então, a manchete é para te lembrar como que os jornais trabalham. O jornal põe numa letra maiúscula, toda caixa alta, negrito, a manchete.
Depois ele dá um subtítulo, que é a submanchete, vamos chamar assim. E aí sim ele tem letras pequenas, caso a manchete tenha interessado, a reportagem completa, que vai responder quem, onde, como, porquê, para quê, próximo passo, quando. Então, é um erro num diálogo, numa relação, você começar a contar detalhes sem testar ou esperar para saber se o outro quer saber os detalhes. Então, falar em manchete é uma arte. E o A, e essa sigla é perfeita porque na palavra forma o A está no final e é justamente o A de alvo, de afinidades que você quer encontrar com essa pessoa para que essa comunicação inicial vire uma relação. E está aí uma diferença importante entre comunicação e relação. Comunicação, é claro, é o verbal, não verbal, mas a relação estabelece quando você começa a descobrir que aquela pessoa tem algo afim com você. Então você, poxa, vamos falar sempre sobre isso, porque você ama esse assunto, eu também, nossa, descobrimos algo em comum. Pense nos seus melhores amigos ou amigas, se ele não tem algo em comum. O que gosta de fazer ou o que gosta de conversar. Afinidade. Quanto antes você descobrir uma afinidade fazendo perguntas, mais rápido essa relação se torna ampla, duradoura, interessante, recíproca. Ok? Então, revisando. Forma. Viver em forma, sigla, de hino, outra sigla. F de família e friends, O de ocupação, R de recreação, M de manchete, falar objetivamente, no máximo 50% do tempo, nunca mais que o outro, e o A de encontrar afinidade. O nosso filme, Feitiço do Tempo, parece que foi feito para ilustrar essa sigla. Por quê? Porque o nosso personagem principal, o nosso protagonista, que é o apresentador de televisão, em relação ao clima, a previsão da neve, numa festa da marmota numa outra cidade, ele tenta conquistar, ele fica preso naquela cidade, naquele feitiço que todo dia ele acorda e é o mesmo dia da festa que ele já não gostava uma vez, está tendo que viver vários dias. Como ele não consegue ser feliz naquele lugar, ele começa a se interessar pela colaboradora dele. E ele tenta conquistá-la sem viver o hino, só agradando, usando técnicas de elogio e de manipulação, e não consegue. Quando ele passa a se interessar honestamente e perguntar sobre esses assuntos, não só para a colaboradora dele, mas para o colaborador dele também, você tem filhos? Deixa eu te ajudar a carregar, você gosta dessa comida, o leite com chocolate ou açúcar? Os próprios colaboradores começam a admirá-lo, a se interessar. Ele passa também a ajudar pessoas na cidade, porque ele já sabia o que ia acontecer. Esse A da forma pode ser de ajuda, porque qual a relação que não melhora quando você vê que alguém honestamente interessado está disposto a te ajudar? Não é verdade? Então, procurem ver nesse filme a transformação do ser dele. Ok? Então, no próximo episódio, vou falar dos 8 estágios da relação. Perguntei para a maioria dos meus clientes quantos estágios diferentes você acha que tem uma relação. E a maioria disse 4. Eu passo a ser conhecido, amigo, melhor amigo e vira esposa, marido ou sócio. Falei, pois é, mas tem 8. Olha como há sutilezas na relação e que se a gente nem sabe quais são os outros estágios, provavelmente não está cuidando bem deles. A promoção desse terceiro episódio de hoje é 5 primeiras pessoas que enviarem um zap no meu site robertomatoso.com, citando o nome desse programa, dessa primeira série, A Arte da Relação, vai ganhar uma sessão cortesia de treinamento individual específica no tema da arte da relação e da comunicação, ok?